Na região norte do país, 17 facções criminosas disputam o controle do tráfico de drogas. O PCC e o Comando Vermelho estão nos 7 estados da região, segundo o Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Acre. Para a gente entender os conflitos no norte, conversamos agora pela web com o professor Ayala Colares Couto, pesquisador da Universidade do Estado do Pará, que é especialista em estudos sobre a violência urbana. Olá, professor! Seja bem-vindo aqui no Bom para Todos. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, Camila? A gente tem com vocês. Um prazer recebê-lo aqui. A gente estava falando justamente sobre essa hegemonia do PCC aqui no estado de São Paulo. Aí é diferente, são vários os grupos, as organizações criminosas que disputam um espaço. Porque é importante destacar, até para aprofundar o debate em relação à região norte, né? Destacando a Amazônia em especial, é que o Brasil hoje ele já apresenta uma posição estratégica para o mercado da cocaína, principalmente, só fica atrás dos Estados Unidos. Então, nós temos um mercado consumidor potencial e, ao mesmo tempo, também uma área de trânsito em direção à África e direção à Europa hoje. Nesse caso, relacionado aí a essa conexão com os países da comunidade andina, Bolívia, Peru e Colômbia. Então, a região ela encontra-se justamente nesse foco dos conflitos. Por quê? Porque há um interesse, tanto do PCC quanto do Comando Vermelho, em expandir a sua influência para essa região para poder, nessa relação toda aí, ter acesso à droga mais barata. O problema é que em 2007 surge uma facção, a família do Norte surge a partir de Manaus e passa a controlar o estado do Amazonas, e a FDN ela controla hoje uma das principais rotas para o escoamento da cocaína de origem andina para o mercado brasileiro. Nesse caso é a Rota do Solimões. E mesmo nessa rota, hoje nós temos uma outra facção que surgiu recentemente, formada por piratas, que é a família do Quari, que hoje também é um grupo pequeno, mas que acaba interceptando essa cocaína que vai com destino para a família do Norte. Então essa dependência que envolve, por exemplo, o PCC com o Comando Vermelho, dessa cocaína que passa pela Amazônia, acaba forçando esses grupos a terem que aumentar a sua influência nessa região. Mas é óbvio que também, segundo o Observatório, que apresenta 17 facções, nós temos que considerar também que não são todas que têm todo esse potencial. Nós temos aqui na região norte 2 grandes facções apenas. A família do Norte, que nesse caso é a maior, é a terceira maior do país hoje, e o Comando Classe A, que surge em Altamira, que controla a região do oeste do Pará, nesse caso aí. As outras são pequenos grupos que surgiram no Amapá, no Acre, em outros estados, e que acabaram entrando para esses dados estatísticos que foram apresentados. Sim. Numa entrevista recente, você falou, inclusive, sobre os últimos massacres que aconteceram e que você diz assim que o Comando Vermelho ele foi massacrado em Altamira e que se articula para revanches em áreas onde é mais forte. Essa revanche você acha que vai acontecer? E mesmo porque não há políticas de segurança pública nesse momento que possam impedir que esses conflitos aconteçam? Thalita, a gente tem que entender também que nós estamos num país que hoje tem a terceira maior população carcerária do planeta, né? Nós só perdemos para os Estados Unidos e China. Então, o Brasil é um país que ele prende muito mal. Mais de 60% dessa população carcerária é uma população negra, periférica, pobre. 55% tem a faixa etária de 19 a 35 anos, é uma população jovem. E esses presídios, eles não ressocializam. Então, são, na verdade, verdadeiros quartéis generais de comandos ou facções do crime organizado. Então, uma espécie de seleção. Acontece que esses presídios estão territorializados pelo PCC e pelo Comando Vermelho em sua maioria. E nos estados, por exemplo, de outras regiões, como o Norte e Nordeste, esses grupos fazem alianças com as facções regionais ou locais para poder justamente estabelecer e criar força. É óbvio que nós esperamos uma revanche do Comando Vermelho, que possivelmente isso irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas, por exemplo, aqui no Pará, o presídio de Americano, que fica na região metropolitana de Belém, é um presídio totalmente controlado pelo Comando Vermelho. Mas a ordem no presídio é não ter nenhum tipo de rebelião. Por quê? Porque um dos líderes do Comando Vermelho que está preso, ele já deu a ordem para que não tenha nenhum tipo de rebelião, porque ele sabe que ele vai ser o alvo. Ele acredita que ele vai ser alvo, inclusive, da própria polícia. Então, a gente não vai ter esse conflito no presídio americano aqui no Pará, por exemplo. Mas nós poderíamos ter em outras regiões, né? Tanto no Nordeste quanto no Norte. E a gente fica, claro,
esperando o desfecho dessa história, porque há uma preocupação pelo fato de que hoje, por exemplo, os nossos presídios, eles são presídios que acabam selecionando as pessoas para fazerem parte dessas facções. Eu sempre costumo dizer que existem 3 opções quando uma pessoa é presa. A primeira opção é rapidamente fazer parte de uma igreja evangélica e aceitar fazer parte dessa religião, com a forte presença das igrejas pentecostal, ou então ele decidir morrer se não fazer parte de nenhum grupo. Então ele tem que fazer parte de um grupo ou do outro. Não tem a opção dele ficar neutro, né? E é isso que acontece. Isso é tão sério, Thalita, por quê? Porque às vezes o indivíduo ele entra com um crime pequeno, ele cometeu um pequeno delito, ele é encarcerado e ele passa a fazer parte de uma facção lá dentro e ele envolve a família, porque a mulher, a esposa, ela passa a ser a porta-voz do contato do presídio com as ordens fora do presídio. Sim. Tanto é que, se você for perceber, hoje das mulheres presas no Brasil, 64% são presas por crimes de tráfico de drogas. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.